Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais, continuando com a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E chegamos ao capítulo 3. E no primeiro versículo que estaremos tratando hoje, o apóstolo Paulo, ele diz aos irmãos: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Essa carta, ela realmente tem um marco importante, porque tem a ver com a circunstância, né? Ela está preocupada, é a preocupação do apóstolo Paulo em relação aos filipenses, com a alegria que eles devem continuar tendo, a motivação que eles devem continuar tendo no Senhor. É a circunstância porque o apóstolo Paulo está preso. Não é a única carta em que o apóstolo está preso. Mas uma série de eventos entristeceram profundamente os irmãos. Entristeceram mesmo. Lembrando que a vida cristã, ela é difícil. E o Senhor Jesus mesmo diz, né, em João 16:33, ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele já advertiu que a vida cristã não ia ser fácil, mas também não disse que a vida cristã ia ser cheia de lamúrias. Ele deu um ânimo para os seus discípulos. Eu venci o mundo. Então, perseverem, continuem firmes, porque vocês também vencem em mim o mundo. E o apóstolo Paulo está fazendo isso. Está animando os filipenses em meio a uma série de tristezas. Eles foram muito abalados com a prisão do apóstolo Paulo e também com a doença, né, de Epafrodito, quase morreu. Portanto, uma série de desventuras aconteceram abalando aquela igreja. É interessante que, de todas as cartas do Novo Testamento, é de fato a que mais tem uma ênfase sobre a alegria. Uma carta tão pequena, né? E mesmo sendo tão pequena, é a carta que aparece o número de vezes a alegria maior. Chega a ser maior do que 2 Coríntios, que é a segunda carta, veja o tamanho, a proporção. 4 capítulos, 2 Coríntios tem mais. Proporcionalmente, é a carta que tem uma ênfase bem maior. Ou seja, realmente ele está preocupado com aquela igreja porque ela foi bastante abalada. E é interessante observarmos que antes de chegar ali no capítulo 3, ele já tinha dito várias vezes. Veja, capítulo 1, ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas. Né? No capítulo 1 ainda, versículo 18, ele diz que se regozijava. E assim ele vai enfatizando, sempre mencionando a alegria dele ou que eles deveriam ter. Completai a minha alegria. E ele vai dando ênfase à importância deles se animarem. Eles se animarem. E aí é interessante que para fazer isso, ele vai mostrando que mesmo com as desventuras, ninguém está negando as desventuras, ninguém está negando o problema, ninguém está negando a perseguição, ninguém está negando os maus tratos, ninguém está negando que o Epafrodito quase morreu, ninguém está negando a realidade. Então, para se alegrar em Deus, não é necessário nem se deve fazer negar a realidade. Então não é ignorar os fatos, ignorar as circunstâncias, não é isso. Mas olhar melhor e, de fato, encontrar no Senhor a alegria. Veja que a carta que está motivando, tem um propósito de despertar, animar os irmãos a se alegrarem, tem um único motivo. A causa para eles se alegrarem é o Senhor. Para que eles se alegrem no Senhor. Veja, o capítulo 3 já diz isso. Alegrai-vos no Senhor. Ele vai repetir no 4,
quarto capítulo, como disse, e várias vezes ele vai mencionar. E para isso, o apóstolo Paulo abre os olhos deles. Fazendo um paralelo aqui, lembra quando o moço do profeta Eliseu, ele saiu de casa e viu que o exército assírio, ele estava ao redor da casa, um número grande, e o objetivo era pegar, de fato, o profeta, porque o profeta estava sendo um instrumento para revelar os planos, né, do rei sírio e livrar Judá dos ataques. Então, vamos pegar o profeta. E ao sair e ver um exército ao redor da casa, o jovem já pensou, vamos morrer, né? Acabou-se. Estamos cercados, não vamos poder fazer absolutamente nada. E se desesperou. O profeta Eliseu, mesmo sem estar contemplando do jeito que ele observou a situação e sabendo dela, ele simplesmente pediu a Deus que abrisse os olhos dele, do menino. Ou seja, ele já estava ciente da realidade por completo. Ele já estava olhando com os olhos do Senhor. O jovem ainda não. Quando o jovem tem os seus olhos abertos, então ele vê que os anjos do Senhor estão em maior número, prontos para defender o profeta e o moço. Ou seja, há um inimigo? Sim, não vamos negar a realidade. Há de fato uma ameaça iminente? Sim, não vamos negar a realidade. Mas há também algo a mais que o moço não estava vendo. Que os anjos do Senhor também estavam presentes. Portanto, não é negar a realidade, mas vê-la por completo. O problema não está em querer omitir ou fingir que não há um problema. A grande questão é não conseguir ver toda a realidade por completo. É isso que afeta. E o apóstolo Paulo, assim como o profeta Eliseu, abre o entendimento do seu destinatário para que ele veja não apenas a circunstancialidade difícil, o momento difícil, a luta, a perseguição e assim por diante, que estava acontecendo ali. Mas ver a realidade por completo, ou seja, veja o que Deus está operando. Veja que nesse mal Deus está agindo assim. Veja o que Deus já fez. Veja o que Deus está fazendo. Ou seja, sim, é verdade, há uma doença. Ah, sim, é verdade, há um problema. Ah, sim, é verdade, há um maltrato. Ah, sim, é verdade, há as angústias. Sim, real, a realidade realmente é essa. Mas essa é parte da realidade. Você está olhando só parcialmente. Você não está vendo o Deus operando, o Deus agindo, o Deus fazendo e até o Deus que já fez. E o que o apóstolo Paulo vai mostrar para eles. Observe, no primeiro capítulo, que ele já fala para que eles se regozijem, se alegrem, eles estavam vendo Paulo preso. E estavam tristes porque Paulo estava preso, tinha sido açoitado e todos os problemas, né, relacionados à sua prisão, estavam muito angustiados com a situação do apóstolo Paulo. Mas não estavam vendo o que Deus estava fazendo. E o apóstolo Paulo vai mostrar. Como eu disse, a semelhança do profeta Eliseu, ele vai abrir o entendimento dos filipenses para eles verem o agir de Deus naquela realidade. E, portanto, terem uma visão completa da realidade. E qual é a situação? É que, apesar das cadeias, Deus está usando isso para toda a guarda pretoriana conhecer o Evangelho, motivar os irmãos a serem mais corajosos na pregação do Evangelho e até quem está por outros motivos, inclusive não bons motivos, pregando o Evangelho, mas fazendo com que o Evangelho vá adiante. Então observe que o apóstolo Paulo, olha, vocês estão vendo a minha cadeia, é verdade, mas vocês não observaram algo mais. É que isso está sendo o instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. Isso está sendo o instrumento de Deus para que a palavra de Deus vá adiante. Então, não fiquem tristes, eu não estou triste. Eu estou vendo a situação de uma forma mais ampla, sofrendo as dores por causa do momento, mas me regozijando por ver a sabedoria de Deus
operando poderosamente e sabiamente nesse contexto em que eu estou vivendo. Então eu estou me regozijando por ser um instrumento de Deus para a manifestação da glória de Deus, e eu quero que vocês vejam assim. Veja que é por causa da minha tristeza ou por causa do meu momento difícil, da minha cadeia, que grandes coisas estão acontecendo. E pode-se dizer que Cristo está sendo muito mais pregado, muito mais levado adiante. O Evangelho está sendo muito mais difundido do que se eu sozinho estivesse tentando ir de porta em porta. Ou seja, Deus usou uma circunstância ruim, a perseguição, as falsas acusações de judeus, a cadeia, os maus tratos, para manifestar a sua glória, propagando o Evangelho, a pregação da palavra do Senhor. Então veja que ele faz com que os filipenses tenham uma visão completa. Mais adiante, e aí ele vai exortando em relação a isso, veja que quando ele vai tratar da humilhação de Cristo, ele chama os irmãos outra vez, completai a minha alegria, de modo que precisa a mesma coisa. Ele vai motivá-los a olhar para a humilhação, que é o que o apóstolo Paulo está passando, como também um instrumento para a glorificação de Deus, sabendo que posteriormente há uma recompensa. Cristo foi exaltado por ter se humilhado para a glória de Deus. Então eles deveriam olhar para o que está acontecendo como apenas uma parte do todo, porque Deus que está operando há de recompensar. E Paulo também se alegra com tudo isso. E eles deveriam se alegrar por ver que aquilo ali também é um instrumento para o trabalhar da vida deles mesmos, do apóstolo Paulo, da igreja. Tanto que ele no final diz: alegro-me em todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ou seja, vocês vejam que Deus está operando e vocês desenvolvam a salvação, aproveitem essa oportunidade. Veja o momento. O momento é o momento do operar de Deus na vida de vocês. Então, primeiro, observe. Eu sei que o momento não é bom, não é legal, a situação é difícil, a prisão e todos os maus tratos, a perseguição e aquela coisa toda. Mas observe, Cristo está sendo mais conhecido por causa disso. Está sendo muito mais levado adiante a mensagem do Evangelho. Mas observe outra coisa. Vocês estão tendo um trabalhar de Deus. Observe que o momento, por meio da palavra, Deus está trabalhando a vida de vocês. Então veja, tanto os que não são cristãos estão conhecendo o Evangelho por causa do contexto, por causa do momento difícil, quanto vocês têm o trabalhar de Deus, desenvolvei a vossa salvação, disse o apóstolo Paulo. Então ele diz, olha, eu me alegro porque o Evangelho está sendo difundido. Isso é motivo de alegria. E eu me alegro porque eu vejo o trabalhar de Deus na vida de vocês. Porque na humilhação, Deus opera e posteriormente dá a graça da exaltação. E é Cristo que ele coloca como o exemplo disso, o modelo disso, porque de fato é o que também vai acontecer com os cristãos em Cristo. Ou seja, Deus há de trazer a glorificação também, né? Porque estamos unidos a Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo pega a situação e mostra que o todo não é feito só de angústias ou de momentos difíceis. Olhar só para isso é olhar parcialmente. Olhe para o todo. Veja o que Deus está operando. Veja o que Deus está fazendo. Aí veja, mais uma situação. Então, 3 questões aqui básicas. Um é, os ímpios estão conhecendo o Evangelho. Os pagãos estão conhecendo a Cristo. Motivo de alegria, então. Apesar de eu estar nessa situação difícil. Vocês estão tendo o trabalhar de Deus. Vocês têm um momento de Deus estar operando na vida de vocês, para vocês juntos se unirem e trabalharem para a glória do Senhor e desenvolverem a salvação. Seja crescer em santificação. E eu me alegro com isso também. E o terceiro, ele mostra que, apesar da doença do Epafrodito, quase que morreu,
Ele diz assim, olha, é verdade, que coisa triste, ele quase morreu e tudo que estava em volta, né? Porque a doença dele, o texto nos diz que foi porque ele se dedicou demais. Então alguma coisa aconteceu nessa dedicação dele que ele quase veio à morte, adoeceu mortalmente, né? Como ele fala. Então, olha, realmente situação muito complicada. Mas observem, Deus ouviu a oração da gente e curou, dando alegria para vocês, dando a mim e a vocês razão de se alegrar, porque apesar do que aconteceu, Deus graciosamente ouviu e trouxe saúde e ânimo novamente. Agora ele está bem. Tanto que eu quero mandar você, vou mandá-lo para vocês, que é quem vai levando a carta, para vocês se alegrarem com a saúde dele. Então, se eles olhassem só a doença, só o momento, iriam só se entristecer também. Então observe que o apóstolo Paulo pega a situação, o contexto, e mostra para eles que é mais amplo. Eles só olhavam o lado negativo e estavam profundamente angustiados, estavam profundamente tristes. E o apóstolo Paulo, a mesma situação, veja, ele não foge da realidade. Só que ele pega a realidade e mostra, opa, vocês não estão vendo tudo. Eu vou mostrar agora o quadro inteiro. Vocês viram um pedaço do quadro. Estão tristes porque vocês estão vendo tudo que é ruim. Vocês estão vendo as coisas ruins que aconteceram. São reais. Ninguém está dizendo que não é. As coisas ruins são reais. Mas eu quero mostrar o quadro inteiro. E o quadro inteiro mostra que, apesar da realidade dessas coisas ruins, Paulo preso não pode pregar o evangelho. Os irmãos estão abalados. A igreja está profundamente triste. E o outro irmão que adoeceu, quase morreu. São situações reais. Ele mostra o outro lado. Ele diz, mas veja, o evangelho está indo muito mais adiante, porque Deus está usando a situação para motivar pessoas e até para que o evangelho seja conhecido pelos próprios pagãos que vão trazendo, levando a informação adiante. Vocês estão tendo a oportunidade de se unir para trabalhar e desenvolver a salvação e se humilhar diante do Senhor na expectativa de que um dia serão glorificados, né, com Cristo, ou seja, teremos as bênçãos do Senhor eterna. E Deus ouviu a oração e curou o Epafrodito. Ou seja, nós temos Deus trazendo bênçãos num contexto difícil. E isso deveria ser observado. Mesma coisa que a gente deve ver hoje. Não é incomum as pessoas verem só o lado negativo. Está acontecendo um problema. Está acontecendo uma situação ruim. Vem os empecilhos, as dificuldades da parte de A, B ou C. E assim, um monte de problemas. Ou como disse, nós repetimos o Senhor Jesus, no mundo passais por aflições. Mas tem que olhar o outro lado, o resto do versículo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, é real que vocês vão passar por aflições. É real que vai vir a perseguição, que vai vir o maltrato, que tem as lutas, que tem o mundo contrário ao evangelho e assim por diante. É real. Ninguém vai dizer que não. Todavia, é real também que Jesus venceu o mundo. E, portanto, nós podemos orar ao Senhor, nós podemos descansar no Senhor e ver o que Deus está operando. Você tem observado? É muito comum que as pessoas olhem só o lado ruim, as coisas ruins, a realidade em sua parte ruim e não veja o que Deus já tem operado. Muitas vezes Deus está agindo sem você perceber. Mas se você observar um pouquinho, vai ficar um pouco mais atento e começar a buscar os indícios do agir de Deus, verá quantas coisas maravilhosas Deus faz em situações ruins. Não é só Filipenses que teve a oportunidade de ver o operar de Deus num contexto negativo. Nós, muitas vezes, poderemos ver em nossas vidas que Deus usa os inimigos para manifestar a sua glória, que Deus usa perseguições para manifestar a sua glória, que Deus usa situações difíceis, como até as doenças, para manifestar a sua glória, porque Deus mostra seu poder,
para superar tudo e todos. Deus mostra a sua graça, ouvindo as nossas orações. Deus mostra a sua misericórdia, perdoando, agraciando quem não merece. Deus mostra a sua bondade, dando graciosamente bênçãos naqueles contextos difíceis e assim por diante. Ou seja, o contexto negativo é o contexto no qual Deus manifesta a sua glória. E nós temos que observar. Como diz o salmista, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Ou seja, quem está andando com o Senhor tem os olhos abertos para ver a realidade por completo, não parte dela apenas. Porque, como o profeta Eliseu mostrou, a realidade é que existem os homens, mas também os anjos. Que existem os inimigos, mas também aqueles que lutam por nós, enviados da parte de Deus. Então, a realidade é maior. E quando olhamos a realidade como um todo, nós temos benefícios maravilhosos. Se você olhar o todo, você terá a oportunidade de glorificar a Deus. Deus, que coisas tremendas o Senhor tem feito. É verdade, as lutas, as dificuldades, os problemas aqui, mas olha a solução, o escape, o auxílio, e o Senhor mostrando toda a tua glória no teu agir. Porque todo o agir de Deus carrega a manifestação da glória de Deus. Deus é glorificado naquilo que Ele faz, naquilo que Ele opera em nosso viver. Que Deus tem operado continuamente, no final das contas. Deus é o sustentador de toda a criação. Ele, como disse Jesus, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus está sempre operando, sempre agindo. São livramentos, são orações ouvidas, são atos de bondade inumeráveis e assim por diante. E aí nós temos a oportunidade de quê? De glorificar a Deus, de observar e glorificar a Deus, exaltar e testemunhar. Olha quanta coisa ruim. Mas vocês viram também o que Deus fez? Olha quanto problema. Mas vocês viram o que Deus operou? Olha a luta, a perseguição, os maltratos. Mas você viu como Deus agiu? Você tem a oportunidade de testemunhar a glória de Deus, porque você está vendo como o profeta Eliseu. Você está vendo como o apóstolo Paulo. Você está vendo a realidade como um todo, e não apenas parte dela. E você tem a oportunidade também de se alegrar em Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu estou alegre, eu estou feliz, porque apesar de eu estar preso e ter passado por tudo isso, eu estou vendo quantas coisas maravilhosas Deus está operando, eu estou me alegrando com isso. Porque é tão bom ser um instrumento nas mãos de Deus, mesmo num contexto difícil. É tão bom ver o operar de Deus e isso conforta o coração. Porque a gente sente aquele amor do Pai quando Ele está nos ajudando, cuidando de nós. E nós nos alegramos nele. De um lado, testemunhamos a glória de Deus para as pessoas, contando as bênçãos que Deus tem operado em nossas vidas, apesar das circunstâncias difíceis, e nós nos alegramos nele. Veja, é o testemunho sobre ele e a alegria nele. Portanto, o relacionamento com Deus, que é de grande benefício para nós, porque renova as nossas forças, motiva o nosso coração, nos anima a continuar firmes e assim por diante. Então nos alegramos nele por ver o operar dele em nossas vidas, nas situações da vida, operando graciosamente para a glória dele e também para o favor daqueles que esperam nele. Então eu convido você a sempre olhar a realidade por inteiro. É comum as pessoas olharem apenas parte da realidade. O mundo físico, visível, e as situações normalmente ruins. Aquela tendência de olhar o que é negativo. Mas olhar a realidade toda é olhar para o Deus que opera toda a criação, tem seus instrumentos como os anjos que estão sempre a serviço dele para realizar a vontade dele, e também observar que há coisas boas ou coisas maravilhosas acontecendo em momentos difíceis. Porque Deus usa momentos difíceis para manifestar sua sabedoria, seu poder, sua graça, sua bondade e assim por diante. Então olhe a realidade por inteiro
e você tanto poderá testemunhar a glória de Deus, quanto se alegrar nele, fortalecendo o seu coração, para nunca desistir e permanecer firme até o fim, junto ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo. Porque apesar de todas as lutas que enfrentamos, batalhando pelo Senhor, como soldados de Cristo, lutando contra os exércitos inimigos, podemos ao mesmo tempo ver, Senhor Deus, que o Senhor tem operado em nós e tem lutado por nós. Como a tua palavra mostra que muitas vezes foi o Senhor que deu a vitória ao seu povo. Ó Deus, dá-nos a graça de sempre ver a realidade por inteiro. E sempre observar, ó Deus, tudo que de fato o Senhor está operando o máximo possível. Ajuda-nos a nos alegrar em Ti e dar o testemunho da glória do Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido sempre e para que nos alegremos no Senhor sempre. E seja, portanto, o Senhor o motivo da nossa alegria. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.